Só que quando você vai para a fase de transcender, você está saindo do plano físico e você está indo para um plano emocional, que é quase que uma construção de seita. CrossFit fez isso, Harley Davidson fez isso, Red Bull fez isso maravilhosamente bem. E certas marcas estão indo para esse caminho. Continuando a nossa websérie, a história por trás das marcas, hoje eu tô com o Daniel Godoy, ele que é CEO e fundador da X-Guides. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo beleza, muito obrigado aí pelo convite, Fernando, e vamos lá. Obrigado por você ter aceitado o convite. Lógico. Aqui, me ajudar a levar um conteúdo relevante. Agora eu quero saber o seguinte, tinha a Tostines tinha um slogan que era o seguinte... vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E aí no mundo das embalagens, o produto ele vende mais por causa de uma embalagem ou a embalagem que se destaca mais porque o produto vende bem? Nossa, é um paradoxo aí, né? Mas cara, é uma construção conjunta aí dos dois. E o que eu digo é, primeiramente, a gente tem que trabalhar numa percepção de marca. Uhum. E no caso da Tostines, né, que se era... vende mais, foi uma construção da Tostines em colocar aquilo como um grande asset. E aí eles usaram o asset de, poxa, é tão bom, é tão melhor que os outros, que ele vende tanto, vamos causar esse viés na cabeça das pessoas, né? Vamos fazer com que as pessoas percebam que, poxa, é verdade esse paradoxo. Será que ele está vendendo porque ele é tão bom? Uhum. Funciona tanto, é tão crocante, então ele está sempre fresquinho e não dá tempo de repor na gôndola. Isso se transformou num grande asset de venda da Tostines, né? Então eu acho que isso aí é fascinante, porque é da minha época de criança, né? Sou dessa época. Então eu acho isso muito legal. Então é como trabalhar uma percepção de marca. Tudo na X é feito assim. A gente tem uma filosofia lá que é a verdade ela se constrói através da percepção. A percepção, então, ela vale mais do que a verdade. Porque a hora que você entende como que se constrói percepções, é aí que você vai fazer a percepção de valor da sua marca. E isso serve como alicerce do branding. Mas essa frase que você falou, que a percepção vale mais do que a verdade, não é meio concordar com as pessoas que acreditam em fake news? Infelizmente, o fake news se transforma em verdade. Então, eu não estou falando que é certo, errado, sim, bonito e feio. Não está dando juízo de valor. Não, e eu nem... você não tem nem... Não é uma questão de defender. É uma questão de... Muitas vezes, a maneira como a fake news ela é contada, ela é percebida por uma série de indivíduos e até comunidades como verdade. Portanto, ela acaba se transformando na percepção deles numa verdade. E aí ela se transforma numa percepção social de que é uma verdade. Então não é que eu concorde pessoalmente com a fake news, mas infelizmente a fake news usa esse sistema de percepção. Agora, tem embalagem que é ruim propositalmente? Tem. Mas qual que é a estratégia por trás disso? Eu não estou falando que eu goste, concorde, acho bonito, feio, certo e errado. Mas muitas empresas acreditam que vamos usar o fato de que a percepção vai construir uma verdade e vamos colocar vieses, seja numa marca, seja numa narrativa ou seja numa embalagem. Isso acontece. Tem profissional bom e ruim em qualquer área que você for analisar. E em branding, marketing, infelizmente isso acontece. Ou seja, tem embalagem de luxo também que pode esconder um salgadinho ruim. Tem. Daí, exemplo, salgadinho, mas pode ser qualquer outro produto. Exatamente, qualquer coisa. Quando você vai construir uma imagem de alguém, uma brand persona, né, você faz igual. Então isso, infelizmente, aí entrando num lado de pessoal, infelizmente isso é uma verdade. Isso acontece. Mas, hoje em dia, isso tende a diminuir. Porque a marca, hoje com a internet, com a maneira como as pessoas se comunicam, você acaba percebendo, peraí, isso é mentira. E aí você destrói uma reputação, que nada vale mais para uma marca do que a reputação dela. Então, quando as pessoas percebem isso, você vai destruir uma reputação, seja de alguém ou de uma marca. Beleza? Então, esse é o princípio, né? Mas tem muito profissional que, infelizmente, faz isso mesmo. Então, Daniel, agora se as embalagens pudessem falar na prateleira, né? O que elas iam falar quando tá passando o consumidor? Ei, eu sou mais gostoso que esse aí, hein? Se a atitude... Aí nós vamos entrar numa parte atitudinal, né? Uma das coisas que a gente faz hoje lá é...
o nosso processo é a identidade visual, ela tem que ser uma consequência de uma identidade verbal que é consequência de uma identidade atitudinal. Se a sua marca ela tem a atitude de querer puxar a atenção de uma maneira forçada, gritar e ficar lá, ei, me olha, eu tô aqui, puxando, ela pode até te chamar a atenção, mas não significa que você vai gostar. Eu, várias vezes em home office, eu odeio aquele momento que chega como eu moro no 5º andar, direto eu ouço lá o pamonha de Piracicaba, né? Pô, aliás, eu tenho até família em Piracicaba, mas eu tenho raiva do carro da pamonha, porque eles chegam gritando e atrapalha tudo. Então, quando eu tô no home office, eles chamam a minha atenção. Mas eu desço para comprar essa tal dessa pamonha, jamais, eu tenho até raiva de pamonha hoje, até gostava, mas fico com raiva, porque ela chama a minha atenção de uma maneira, parece que tá puxando meu braço, vem aqui. Então, uma marca que tem essa atitude, ela chama a atenção, mas ela não retém a atenção, porque a percepção vai ser negativa. E aí eu volto, a base de tudo vai ser a percepção. Então, quando uma embalagem, ou uma marca de uma maneira geral, em qualquer ponta de comunicação dela, seja no PDV, qualquer lugar, numa comunicação de anúncio, se ela grita e te puxa de uma maneira forçada, mas não tem um vínculo com você, eu percebo isso como negativo, e lá na X a gente trata isso como algo de uma percepção extremamente negativa, que no fundo te puxa, mas vai te afastar. Você não vai ter o interesse em continuar nesse primeiro momento. Então a atenção, ela é o começo, ela é a pirâmide, o funil, para um funil grande que quem faz muito bem começa com a saliência atencional, mas ela vai continuar para novos degraus, chegar até no final, que é a disponibilidade mental, que é a hora que você não só lembra daquela marca como uma referência, mas você na jornada de compra tende a comprá-la, a consumi-la, a se relacionar com essa marca. Então a saliência atencional é o ponto de entrada, mas se ele não for bem executado, ele também é o ponto de saída e de rejeição. Então, tem marcas que conseguem fazer a saliência atencional. A hora que ela te chama para lá, você vai ter um estímulo de memória associativa e vai lembrar de algo que aquela marca tem emocional com você. E você vai ficar. E a hora que você se relaciona com ela, vai chegar um momento que ela tem a disponibilidade mental, que é lembrar dela constantemente. Eu falo muito termo meio de neurociência aqui, mas eu vou tentar deixar super fácil para todo mundo, tá? Mas vamos lá. Ô, Daniel, agora, a X-Guide trabalha com um monte de coisa, pelo que eu tô entendendo. Tem a parte de embalagem, tem branding, tem licenciamento. Como é que a gente pode definir a X-Guides? Hoje, ela mudou muito, né? A X surgiu em 2006 e ela surgiu como uma marca totalmente escondida, pensada como uma arma secreta. A ideia inicial era essa, né? Hoje, 15 anos depois, hoje nós somos uma powerhouse de expansão de marca. Então nós temos a consultoria, temos o estúdio e temos a agência. Então a consultoria, ela é totalmente embasada na expansão de marca, numa parte estratégica e conceitual. O estúdio de personagens, né? O estúdio, ele vai desenvolver... Melhor dar em exemplos aqui, né? Vamos lá. Então, por exemplo, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um cliente espetacular que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Quando o presidente Misael Conrado me chamou, ele chamou a X como consultoria. Quero entender se nós somos o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é uma potência paralímpica global, e nós estamos aqui para, através do esporte, inspirar pessoas, como é que a gente pode trabalhar melhor essa marca? Então isso foi a consultoria da X. A X, então, ela analisou a marca do Comitê Paralímpico, ela reposicionou a marca para falar, Comitê Paralímpico não é para ganhar só medalha. Nós temos uma função social de inspirar e transformar uma sociedade através da inclusão social de pessoas com deficiência. No momento que você reposiciona e traz essa função profunda, vamos agora fazer uma série de ações e ativações, vamos ver como isso se desdobra? Beleza, então a gente foi para a parte da agência. E aí a gente criou uma série de
apresentações, eventos, a gente juntou uma série de empresas, trouxe... Porque a partir dessa premissa da inclusão social de pessoas com deficiência física ou intelectual, como é que a gente vai trazer empresas que queiram fazer produtos acessíveis? Como é que a gente vai se comunicar através do nosso site? Como é que a gente vai se comunicar através das nossas mídias, através do nosso digital? De que maneira que a gente vai aparecer agora nos eventos? Então isso quem toca vai ser a agência. E o estúdio, a gente criou uma série, né, para o Comitê Paralímpico Brasileiro, um show, né, que são os Paramigos Imparáveis, que são personagens que alguns deles são PCDs, outros não. E a ideia justamente era como é que a gente vai fazer um conteúdo infantil que aborde, sem abordar diretamente, né? A gente não toca no assunto de inclusão social nesse conteúdo, mas tem personagens que tem deficiente visual, tem prostético, tem cadeirante, tem o espectro autista, só que tem personagens que não são PCDs. Então um deles... ele é a representação nossa da sociedade. Essa estratégia veio da consultoria, mas o estúdio produziu. Então a gente produz isso, hoje está no Globinho, da Globo, né? Então é só para te explicar, a consultoria fez toda a estratégia, a agência monta como que isso vai ser comunicado, como é que isso vai ser implementado, como é que vão ser os eventos, e o estúdio produz o conteúdo que está aí hoje no Globinho lá da Globo, beleza? Agora, Daniel, as marcas de maneira geral, eu vou falar das marcas mais institucionais, elas não exploram pouco o potencial da marca que eles têm? Vou dar um exemplo, Bombeiro. Bombeiro é uma marca, né? Então, por exemplo, eles poderiam fazer jogo do bombeiro, o caminhãozinho do bombeiro para vender, o chapéu do bombeiro para vender, camiseta, que agregaria para as pessoas, sei lá, às vezes querem ter alguma coisa do bombeiro e tem uma outra fonte, uma outra arrecadação aí que você poderia alocar esses tipos de recursos em outras coisas. Então, por exemplo, isso é uma prática nos Estados Unidos muito maior. Se eu chegar lá e quiser comprar coisa da polícia de Nova York, do bombeiro, da NASA, né, do exército, isso tem pra caramba. Agora você chega aqui, não tem nada, né? Poxa, ótima observação, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção na BLE esse ano, que é a Brand Licensing Europe, uma feira que acontece todo ano lá na Europa, né? Me perguntaram, poxa, o que mais te chamou a atenção? Os clubes de futebol, as marcas que têm uma atuação europeia? Eu falei, não, cara, foram os museus. Museu e hotel. Mas como assim? Na Europa, o Museu do Van Gogh, o The British Museum, o Museu do Prado, grandes museus na Europa, eles entenderam que eles não são só um lugar de visitação. Eles são um lugar que remetem e significam algo. E isso pode, de uma maneira ou de outra, extrapolar o business deles. Não é só para você visitar. Somos uma marca também de lifestyle. Ou seja, pessoas podem usar essa marca de alguma forma na sua composição de persona. Quando você fala isso do museu, do bombeiro, da polícia, né? Cara, lá em Londres, de novo repetindo de lá, né? Eu também vi que o metrô usa o transporte e de onde ele veio e a história dele como algo de lifestyle. Você tem aquelas lojinhas que contam a história do transporte de Londres, que contam a história do metrô, de onde surgiu o Mind the Gap, por que surgiu e o que isso significa. Então muita gente usa aquilo todo dia. Aquilo, na verdade, não é uma parte chata do seu dia de transporte, mas, cara, graças a isso, eu consigo fazer com que exista um fluxo de pessoas e fluxo de contatos abrindo novas portas. Vamos fazer disso uma marca, então? Ou seja, aqui o metrô poderia fazer isso, CPTM... A maneira como vai ser construído é que é o grande desafio, né? Então lá fizeram de uma maneira muito interessante. Aqui eu não vejo nada sendo feito, seja para bombeiro, seja para transporte, para museu, para nada. O que máximo que você tem, se você vai no Museu de Arte Moderna, tem alguns souvenirs ali. O máximo que você vê, aí você vai para o MASP, você vai ter alguns souvenirs. Mas são souvenirs. A pessoa foi lá visitar, compra alguma coisinha e dá de lembrança para alguém. Ponto. No Brasil, infelizmente, ou até felizmente, como oportunidade de negócio, isso não está desenvolvido. Não é algo que Mas não se tem? desenvolveu. As pessoas não têm interesse? Tem interesse, mas ninguém... Não aconteceu de um modelo de negócio fazer isso virar. O que acontece? Você está entrando numa área de licenciamento, tá? Que é uma área forte aqui da X, né? O licenciamento no Brasil,
em vários países também, né? Ele é totalmente fundamentado no comissionamento do royalty. Então, as empresas que estão nessa área, elas vão analisar e elas vão rotular a sua marca. Quando você chega e fala, poxa, Corpo de Bombeiro, eles têm um significado muito interessante? Tem. Podemos organizar esse significado todo para que essa marca cresça e seja uma marca de desejo, para que muitas vezes usem essa marca na sua composição de persona? Pode. Só que quem vai desenvolver isso? Aí as empresas que estão neste meio, elas vão analisar qual é o potencial de venda. Quanto que pode dar de dinheiro isso? Porque eles vão pensar assim, se vai dar tanto de dinheiro, o bombeiro vai ficar com um comissionamento, com um royalty, e eu vou ter um comissionamento disso. Então é um percentual sobre um percentual. Não vale a pena, não vou. Então, infelizmente, como hoje é muito fundamentado no comissionamento sobre o royalty, geralmente as empresas envolvidas nesse ecossistema do licenciamento, elas vão olhar e falar, cara, não vale a pena. Não vale a pena, eu não vou entrar nessa. E se o bombeiro não tem um dono que tenha esse interesse, a marca não sai do lugar. No caso do Comitê Paralímpico, foi muito diferente porque, embora ela não tenha um dono e seja uma entidade que tenha dinheiro privado, dinheiro estadual, do governo, seja estadual ou federal, o presidente, que tem uma visão incrível, ele falou, cara, eu tenho uma função. Eu quero promover a inclusão social de algo. Então eu vou potencializar sim a minha marca para que crianças no Brasil inteiro entendam. Você pode ter o seu corpo do jeito que ele é. E você pode produzir o que você quiser e ser quem você quiser no futuro. Graças ao que nós temos de inspiração através dos nossos para-atletas, nós vamos inspirar a sociedade. Então o presidente assumiu isso daí. Ele sabia que ele não ia ter um retorno financeiro, mas ele ia ter um retorno de percepção de branding, de marca, de função. É uma função transformadora, entendeu? No Corpo de Bombeiros isso não acontece. Então é muito, infelizmente, seria bem legal, mas o modelo de negócio das grandes, da maior parte das empresas aqui no Brasil que trabalham com licenciamento, como ele é pautado num comissionamento sobre um comissionamento de royalty, ele fala, puta, não vale a pena, não vou. Triste, né? Triste, infelizmente. Daniel, eu tenho uma pergunta muito bacana para te fazer a respeito de propaganda, mas eu quero ouvir uma história que a Ana Casmanas tem para contar pra gente. Vai aí, Ana. E sabe que a indústria do licenciamento faz fracassos que são anunciados, que você sabe que não vão dar certo? Como assim, Ana? Assim. Imagina uma bolsa feminina BMW. Será que você compraria? Acho que não. Mas tem coisas piores. E Harley Davidson fazer um colchão com a Certa. Quem é Harley Davidson gosta de aventura, de movimento. Pra que colchão? Deu errado. Camisinha dos Teletubbies. É um gosto meio duvidoso. Agora, o pior pra mim é comida de bebê, papinha de nenê da Colgate. Não dá certo não. Muito bom, Ana. Obrigado por compartilhar essa história super bacana com a gente. Tem mais história pra vir aí com o Daniel. Daniel, agora é o seguinte, você construiu a sua reputação, a reputação da X-Guide, sem investir numa propaganda tradicional. E você fez uma coisa de, tipo assim, de depender do boca a boca dos clientes, né? Como é que você entende que essa abordagem funcionou tão bem para vocês? Bom, primeiro, isso não é uma estratégia que funciona em qualquer situação. Eu analisei esse mercado, né, antes de decidir, de tomar a decisão de entrar. Eu vim de consultoria de branding, vim de agência de comunicação, agência de embalagem, esse era o meu background, né? Então eu trabalhava muito com estratégias de marca. Quando eu analisei o mercado de licenciamento no Brasil no começo dos anos 2000, eu percebi que era extremamente fechado, um grupo muito, muito fechado mesmo, que todo mundo trabalhava quase que como um feudalismo, né? Não existia uma... Não era como o marketing e o branding já estavam atuando no Brasil naquela época. Aí eu olhei como que era a dinâmica de conexão e eu, então, decidi, a partir desse contexto, fazer uma estratégia um pouco diferente. Falei, olha, se todo mundo que está nesse mercado não se fala tanto, é muito fechado, é um grupo pequeno,
eu vou ser uma transferência de poder para o indivíduo. De novo, eu repito, isso não é uma estratégia que funciona para tudo. Então, o que eu pensei? Pessoas que são os gerentes, diretores, o que eles precisam na vida deles corporativa? Eles precisam crescer. Então, eu vou chegar como uma arma secreta para eles. Muita gente iria falar, caramba, é uma estratégia suicida. Mas nesse caso, como eu analisei muito bem a dinâmica desse mercado, eu cheguei dessa forma. Então, tinha um profissional dentro da Warner, um profissional dentro da Hasbro, um profissional no SBT, um profissional na Globo, que seja. E eu comecei então a fornecer estratégias de expansão de marca dentro de um mercado que ainda não usava esse tipo de estratégia. Essas pessoas especificamente, usando isso, começaram a se dar bem, começaram a ter retorno, começaram a ter um retorno de expansão de marca e de crescimento de dinheiro, né, embasado no comissionamento de royalty. E aí o que eles faziam? Cara, você é minha arma secreta. Por isso que nasceu o X-Guides, assim, eu vou guiar pessoas sem contar quem eu sou. É quase que uma arma secreta. Isso foi uma estratégia de transferência de poder para aqueles profissionais. O que acontece? O cara que estava lá na Warner como subgerente virou gerente. O outro que era gerente virou diretor e foi para uma outra empresa, para Disney, para Mattel. E aí, cada um ia me levando. Só que aí o estagiário, o assistente, o cara da equipe via e também me trazia. Então ia para o Cartoon Network, ia para a DC, e acabei sendo levado de uma maneira quase que escondida, né, como um parceiro de transferência de poder, e eu cheguei em quase todas as empresas do mercado dessa forma. Então eu falava que no começo eu imaginava o seguinte, eu vejo que a Intel, isso no começo dos anos 2000, né, o que a Intel fez, cara, ela está nos computadores rivais, ela está na Apple, na Microsoft, na HP, eu vou seguir isso, só que dentro do contexto do business que eu estou entrando, eu vou ter que chegar como uma pessoa que funciona como uma arma secreta. E assim foi. E assim eu consegui chegar em todas as, na época, broadcasters, né, que eram as TVs, né, todos os geradores de conteúdo, e essas pessoas não sempre focam a carreira no mesmo tipo de empresa. Então muitas delas estão na Hasbro, mas elas passam depois para um parceiro de negócio que é da indústria. Esse parceiro da indústria, ela vai para o varejo, a dança das cadeiras. Então o que foi legal é que essas pessoas foram me levando, me apresentando para novos grupos, e aí eu cheguei em indústria, varejo, TV, streaming, e depois nas produtoras, e através das produtoras eu cheguei nos geradores de conteúdo. Então hoje a Creator Economy é o grande parceiro da X, né? Se você for ver, eu atendo a indústria, a gente atende o varejo, a gente atende os players tradicionais, né, que vieram do broadcasting e streamings, tipo Warner, Disney, Mattel, Discovery, Cartoon Network, mas hoje o maior crescimento que existe são nos creators, porque são muitos, né? Então hoje eu tenho desde Joel J até Maria Clara e JP, Enaldinho, Lucas Neto, Scorpion, é muita empresa mesmo, e é bem legal. Muito bom. Ô, Daniel, agora eu queria saber o seguinte, você comentou que uma das coisas que você desenvolve, né, o trabalho que a X-Guide faz, é de elevar o consumidor, né, o cliente de uma empresa para um nível de fã. Como é que é feito isso? Bom, a gente desenvolveu uma metodologia que é uma metodologia fan-cêntrica e holística. Então a primeira coisa é, tudo começa a partir de pessoas e comunidades. Poxa, mas não, e quando a empresa não tem fãs? Ela pode não ter, mas a gente vai começar a partir de seres humanos, a gente vai lidar em entender essas pessoas, criar algo para a percepção dessas pessoas, por causa dessas pessoas, para novas pessoas. Então tudo que a gente faz começa com a pessoa no centro, com o objetivo de transformá-la num fã. Então o processo fancêntrico, nessa metodologia fancêntrica, é o que a gente não só acredita, como aplica e segue já faz quase 20 anos aí. E funciona assim. Quem são essas pessoas? Na maioria das empresas que eu trabalhei, ou clientes, quando eles chegam, eles falam, não, a gente também é client-driven, né? O pessoal fala muito consumer-driven. E o que a gente fala é, não, o consumidor ele é uma parte. Porque muitas vezes o consumidor não é o shopper. O consumidor
muitas vezes a pessoa que vai se relacionar com a sua marca, ela nem te conhece ainda. Então hoje, como a gente analisa essas comunidades, a gente pensa assim, quem são os seres humanos envolvidos? Quem são as pessoas envolvidas? Tem o shopper? Tem o consumidor? Quem são os stakeholders? Como funcionam os colaboradores? E principalmente, quem está fora totalmente desse universo dessa marca? E muitas vezes são pessoas distraídas que nem conhecem essa área, muitas vezes são os antagonistas. A gente percebe que tem muita marca que tem o hater, não o hater de internet, mas tem pessoas que não concordam com essa marca. Então, a partir do momento que a gente tem essa metodologia fancêntrica, e eu tenho que entender de pessoas, eu considero, inclusive, quem são esses antagonistas, para que a gente comece a traçar dinâmicas comportamentais ali, entender num diagnóstico, né, que é o que a gente faz, como que essas dinâmicas e conexões acontecem, para, de alguma maneira, interferir ou influenciar na percepção de valor. E essa metodologia, então, começa assim. Mas para entender como isso funciona, a gente vai ter que analisar o macro, holisticamente, como o seu business acontece. Agora, mas é normal essa questão de, se eventualmente você tem fã, automaticamente você vai ter haters. Sempre vai existir. Então, isso daí não tem saída. O que eu faço é analisar como isso acontece. Então, para uma marca que é um personagem, que tem um conteúdo, por exemplo, Star Wars, Harry Potter, ter o fã já é algo inerente, né? Porque é um gerador de conteúdo. Mas tem marcas que não estão nessa fase. Elas são marcas da indústria. E elas precisam aumentar o vínculo que elas vão ter para gerar um fã. Então aí a gente tem uma metodologia que é o seguinte, por exemplo, vamos tentar trazer aqui para que fique fácil, né? A Red Bull, quando ela entrou, não só no Brasil, né, ela já existia alguém aqui, já tinha a Flying Horse, por exemplo. Já era um energético, só que era um energético. A Red Bull, então, que usa uma metodologia fancêntrica incrível, a Red Bull ela pensou, como é que eu vou chegar em comunidades de uma maneira que me percebam como fã? Então ela não veio com uma estratégia de domínio ou de conquista. Ela veio para dominar e conquistar, mas numa estratégia de transcender a marca, gerando comunidades, gerando percepções emocionais. E é o que a gente faz. Então a gente trabalhou com a Red Bull nesse começo dela aqui no Brasil, né, com o Stock Car e com o futebol. E tudo que a gente fazia para eles era, não é pensando no produto, no energético, mas sim na plataforma de marca, de que jeito que essa marca será percebida por comunidades. Então se você for ver, a Red Bull ela está em diversas ativações de esporte, de eventos, onde sempre eles estão ou com o principal player ou com a principal equipe, ou eles estão promovendo aquele grande evento. Isso faz com que as pessoas entendam e percebam que a Red Bull é realmente um algo a mais, é um boost na sua performance. E a maneira como eles construíram isso é totalmente fancêntrica. E aí quem que ganha com isso? A marca e o produto na venda, entendeu? E eu acho que é bem louco, porque assim, quando se eu parar para pensar assim sobre a marca Red Bull, eu sempre vou lembrar dos vídeos ou de umas publicidades deles meio impossíveis. Então assim, a gente vai andar com um avião num túnel. E aí o avião passa em 2 túneis, no maior túnel do mundo. O cara foi lá pra estratosfera, né? Pulou lá de cima. Então, umas coisas assim malucas. Então, que às vezes, muitas vezes não, a maioria das vezes não está associado à bebida, né? Nunca é associado ao produto. Ele está associado a uma questão de romper limites, de liberdade, do impossível. Está associado a construir certos vieses para que você lembre e nunca mais esqueça disso, de uma maneira até subconsciente. Então, para você pode até preferir Monster ou qualquer outro concorrente, mas a maioria deles são produtos. A Red Bull ela criou um lifestyle. Acho que a palavra lifestyle ela é inerente e totalmente vinculada, né, na nossa maneira de ver lá na X, né, com o fancêntrico. Se a pessoa vai ser seu fã, ela vai ter que usar a sua marca como uma composição de si mesmo perante seu grupo social. Vamos dar um exemplo um pouco mais fácil aqui. A Harley Davidson. Se você for pensar quantas marcas e empresas de motocicleta existem, sei lá, mas tem muitas. Todas elas têm consumidores. Que não tem consumidor, quebra e não existe mais. Então, partindo desse princípio, desde Suzuki até Honda, chegando em Ducati, Kawasaki,
várias marcas de motocicleta que você tem, o que elas falam? Elas falam se elas fazem a curva melhor, se elas são econômicas, se elas custam menos, se elas custam mais, se elas têm uma performance maravilhosa, se elas vão passar dos 300 por hora, se a equipe delas está ganhando corrida lá na Itália. A Harley, ela nunca fala de atributos do produto. A Harley, ela foca única e exclusivamente no fã e no lifestyle do fã, transferindo o poder para ele em termos de liberdade. Não importa o caminho, não importa onde você vai chegar ao destino final, o que importa é a maneira como você vai conduzir o seu caminho. De certa forma, ela está falando para você, cara, a vida é sua e você vai fazer o que você quiser, porque você é livre para isso. As campanhas da Harley não ficam falando quanto que ela consome de gasolina. Se ela faz curva, se não faz. Se ela é confortável ou não é. Elas só falam do que você vai ganhar de poder estando com uma Harley. Aí você vai falar pra mim, poxa, tá, mas vai até o final, né? Como é que isso, como a Red Bull fez, ou a Coca-Cola faz muito bem também. A Harley, então, se você tivesse na cadeira de alguém que cuida do branding ou do marketing da Harley, começa a entender. Você vende Harley pra criança? Não. A criança não tem dinheiro, não sabe dirigir. Você vende Harley pra geração Z, que agora já tá na fase adulta, já tá entrando no mercado de trabalho? Provavelmente não, porque a grande maioria não vai ter dinheiro para comprar uma Harley e no começo de vida, a não ser que você seja um herdeiro ou tenha montado uma startup que deu certo, você não vai conseguir bancar uma Harley. E o jovem adulto? Cara, o jovem adulto, ele já está no mercado, ele já começa a ter dinheiro, só que ele tem que comprar casa, ele vai casar, ele vai constituir uma família. Imagina você na cadeira de alguém de branding da Harley, né, de marketing, você olha e você fala, poxa, eu não posso chegar em bebê, não posso chegar em primeiros passos, não posso chegar em criança, não posso chegar em pré-adolescente, não posso chegar em adolescente. Nenhum deles tem carta de motorista, nenhum deles pode dirigir. Quando o cara é adulto, tem uma habilitação, pode dirigir, ele não tem dinheiro. Quando ele começa a ter dinheiro, ele casa. Quando ele casa, ele tem que focar os recursos da família para constituir a vida que ele vai ter com essa família. Claro que quando pessoas com um padrão de vida altíssimo, isso é irrelevante. Mas para a grande maioria das pessoas, ele não tem como comprar uma Harley, inclusive na vida adulta. Por que você vê então o pessoal da minha idade para cima com Harley? Porque é o cara que já criou os filhos. Você tá querendo dizer que Harley é para velho, é isso? Não, mas é um problema que eles tinham. Porque o consumidor deles começou a se transformar num idoso. Não num idoso, mas de alguém, hoje, geração X, mais de 40 anos, ou não é a idade. É quem já passou da fase de construir a base da sua família. Os filhos já estão criados, agora o dinheiro é meu. Tipo assim, o cara não foi livre até aquela idade, aí agora ele vai ser livre, é isso? Não, o cara ele não podia usar o dinheiro dele com tudo que ele queria, porque você pode usar o seu dinheiro com tudo que você quiser se você é sozinho. A partir do momento que você casou e montou uma família, o dinheiro vai para a família. O que eu estou dizendo é, olha o desafio que eles tinham. Só que aí, a grande sacada, a genialidade, foi começar a falar, então, de como que a marca te transfere poder, te levando liberdade. Segundo, se ela vai te transferir poder com liberdade, vamos começar a falar vamos começar a mostrar que isso é um estilo de vida. O estilo de vida de quem é livre. O estilo de vida de quem tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. É isso que a Harley te transfere subconscientemente. E aí o que ela fez? Entra no licenciamento, faz uma série de produtos para bebê e para criancinha pequena e para criança. Aí você fala, mas o que tem a ver? O fã de Harley, ele vai comprar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, para o filho do vizinho, para toda visitinha de maternidade que ele vai lá, faz igual o titio, esse vai ser motociclista. A Harley, então, com essa estratégia de licenciamento, ela fez com que a marca comece a ser apresentada para seres humanos desde o nascimento, presenteada por alguém que já é um fã. Poxa, a grande maioria era homem. E a grande maioria, homem já com uma certa idade. O que vai acontecer com homens de uma certa idade daqui a 20 anos? Eles vão estar muito mais velhos, alguns nem estarão aqui. Então, caramba, se eu estou no cargo de um CMO ou de um Chief Branding Officer e eu tenho uma marca que daqui a 20 anos pode ter um problema enorme, vamos fazer uma estratégia de expansão de target, de extensão de target e expansão de percepção da marca. E foi isso que eles fizeram. E aí eles começaram a fazer produtos
para menina, produtos para adolescentes, feminino e masculino. Eles começaram a fazer uma série de produtos, serviços e experiências ao redor do mundo para fazer com que a marca fosse percebida por pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes grupos de consumo. Quem compra mesmo uma motocicleta tem lá seus 50 anos para cima. Mas a marca começou a existir mesmo para quem não conhece, não tinha dinheiro e nem vai comprar necessariamente uma motocicleta a curto, médio prazo. Só que ela apresentou. Então o neto, o filho daquele motociclista fã de Harley, ou que nem moto tem, começou a entender quem é essa marca, o que ela faz, o que ela representa. Conforme ele vai ficando mais velho, vai passando de fase, né? Ele já tem essa marca com uma disponibilidade mental. Ele lembra, poxa, pensa numa motocicleta, Harley. Poxa, mas eu nem ando de moto. Mas você usa Harley na sua composição de estilo de vida. Harley representa uma série de coisas. Então eu compro uma camiseta, eu compro uma caneca, uma bota, uma jaqueta, eu compro uma almofada, um sofá, roupa de cama para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu afilhado. Então a Harley usou o licenciamento como uma ferramenta fundamental para a construção de estilo de vida, onde pessoas que nem andam de moto usam essa marca para compor sua personalidade. Agora eu te pergunto, você já viu alguém com uma tatuagem da Suzuki, Ducati, BMW, Kawasaki, que é uma super marca de velocidade? Provavelmente você nunca viu alguém com uma tatuagem dessas marcas. Agora, da Harley. Você já viu alguém com tatuagem da Harley? Uhum. As pessoas não tatuam marca de um produto, elas tatuam uma marca de um estilo de vida que a represente, que seja percebido como legítimo e representativo na composição da sua persona, da sua identidade, do seu eu público. Então aqui a gente está falando de neurociência pura, porque a Harley hoje, que provavelmente todo mundo que está aqui assistindo já viu alguém com tatuagem de Harley. E duvido que vocês tenham visto uma tatuagem de BMW. Mas por quê? Porque eles não estão falando então de um produto, repito isso pela milésima vez, né? Eles estão falando de um estilo de vida representativo. Então a Harley foi através de décadas falando, eu sou uma transferência de liberdade para você, eu represento uma transferência de poder que você tem livre-arbítrio, você é livre para fazer o que você quiser na tua vida. E ela fica insistindo nisso, repetindo. Ela construiu uma legitimidade então nessa parte e as pessoas então compram produtos porque eles ajudam a comunicar para o seu grupo social, para o seu grupo de afinidade ou até para a sociedade em si, olha como eu sou. E isso tem muito no geek, no fã, né, de personagens. Então, que seja Batman, Homem-Aranha, Darth Vader, qualquer um desses aí, Harry Potter, né? Se você vai numa CCXP, você vai ver muito isso, né? Pessoas usam marcas, principalmente marcas que têm conteúdo. E aí entra numa outra parte. Hoje o que a gente fala lá na X é a marca, ela tem que ser conteúdo. Se ela quer transcender o seu core business, ela tem que ter um conteúdo, senão ela vai depender de outras marcas que são transcendentes para uma compor a outra e chegar no emocional. Então a marca, eu chamo de 3, a gente tem graduações ali, né? Uma coisa nossa, é uma matriz proprietária da X-Guides, né? Você está numa fase de domínio, onde você vai ter a introdução, extensão de produto, até uma consolidação. Se você está nessa fase, beleza. Tem outra fase que é quando você já introduziu, as pessoas já te conhecem, gostam e confiam, ela já te indica, então você vai dominar novos territórios. Você tem a primeira fase, então, que é essa parte de domínio, vamos dizer que é uma construção de um reino. A segunda fase, que é de quando você vai para novos territórios, sejam territórios demográficos ou geográficos, você está construindo um império. Só que quando você vai para a fase de transcender, você está saindo do plano físico e você está indo para um plano emocional, que é quase que uma construção de seita. CrossFit fez isso, Harley Davidson fez isso, Red Bull fez isso maravilhosamente bem. E certas marcas estão indo para esse caminho. E é isso que a gente atua. Hoje eu atuo muito na transcendência, né? Que é o branding de transcendência. Como eu faço a sua marca chegar numa composição de persona tão profunda que ela é percebida como uma seita, ela é totalmente emocional. Isso é muito fácil para quem já tem o conteúdo.
Mas para as marcas que não têm, eu sugiro que construam um tipo de conteúdo, porque aí ela chega mais fácil. Muito Beleza? bom. É muito louco, né? Porque é uma visão muito louco. diferente, né? Então, imagina quando eu cheguei no licenciamento, não existia nem o conceito de branding. Então, para mim foi, caramba, vai dar muito trabalho. Dá muito trabalho, mas é muita oportunidade. Então, eu montei essa operação lá, falando, cara, eu sei que eu vou ficar 10 anos com dificuldade em convencer pessoas que não querem ser convencidas porque elas estão acostumadas com um método totalmente baseado no royalty. Hoje, no meu curso lá na SPM, o meu curso se chama Muito Além dos Royalties. Então, as pessoas lá estudam com outros professores toda a parte contratual, financeira e estratégica de composição do royalty. E quando chega na minha aula, o royalty é importante, dinheiro é dinheiro, mas o que eu vou falar é de algo que trata o dinheiro só como uma consequência. Como nós vamos expandir marcas, independente do royalty. E isso vai gerar uma série de ganhos para a sua marca. E esses ganhos vão te trazer novas fontes de receita futuras. Então é uma maneira diferente, não é que tem certo e errado, mas é uma abordagem da X-Guides que é muito diferente, uma abordagem minha. Então eu misturei estratégias de marketing, de branding, de design e de neurociência. Muito bom, Daniel, obrigado por você ter vindo aqui. Claro. E ó, eu vou ver aqui, vou conversar com o Daniel, ver se a gente consegue transformar tudo isso aqui, ó, o programa, a minha marca pessoal, no império. Quem sabe, hein, Daniel? É isso aí. Daniel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E ó, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e continuar acompanhando a nossa série aqui, a história por trás das marcas. Vejo você no próximo. Tchau!